Seleção artificial é o processo conduzido pelo ser humano de cruzamentos seletivos com o objetivo de selecionar características desejáveis em animais, plantas e outros seres vivos. Estas características podem ser, por exemplo, o aumento da produção de carne, leite, lã, sedas ou frutas. Para esse fim, foram e são produzidas diversas raças domésticas como cães, gatos, pombos, bovinos, peixes e plantas ornamentais. É uma seleção em que a luta pela vida, ou seleção natural, que foi substituída pela escolha humana dos indivíduos que melhor atendem aos seus objetivos. O processo de seleção artificial ajudou na criação de um modelo que pudesse explicar a variação natural dos seres vivos, que é a seleção natural. Seleção natural é um processo de evolução proposto por Charles Darwin para explicar a adaptação e a especialização dos seres vivos, conforme evidenciado pelo registro fóssil. Outros mecanismos de evolução incluem deriva genética, fluxo genético e pressão de mutação. O conceito básico de seleção natural é características favoráveis, que são hereditárias, tornam-se mais comuns em gerações sucessivas de uma população de organismos que se reproduzem e que características desfavoráveis, que são hereditárias, tornam-se menos comuns. A seleção natural age no fenotipo, ou nas características observáveis de um organismo, de tal forma que os indivíduos com fenotipos favoráveis têm mais chance de sobreviver e se reproduzir do que aqueles com fenotipos menos favoráveis. Se esses fenotipos apresentam uma base genética, então o genotipo associado com o fenotipo favorável terá sua frequência aumentada na geração seguinte. Com o passar do tempo, esse processo pode resultar em adaptações que especializarão o organismo em nichos ecológicos particulares e pode resultar na emergência de novas espécies. A seleção natural não distingue entre seleção ecológica e seleção sexual, na medida em que ela se refere às características, por exemplo, destreza de movimento, na quais ambas podem atuar simultaneamente. Se uma variação específica torna o descendente que a manifesta mais apto à sobrevivência e à reprodução bem-sucedida, esse descendente e sua prole terão mais chance de sobreviver do que os descendentes sem essa variação. As características originais, bem como as variações que são inadequadas dentro do ponto de vista da adaptação, deverão desaparecer conforme os descendentes que as possuem sejam substituídos pelos parentes mais bem-sucedidos. Assim, certas características são preservadas, devido à vantagem seletiva que confere seus portadores, permitindo que um indivíduo deixe mais descendentes do que o indivíduo, sem essas características. Eventualmente, através de várias interações desse processo, os organismos podem acabar desenvolvendo características adaptativas e mais complexas. Eu gostaria de saber se fungos e algas com importância econômica, principalmente aqueles destinados ao consumo humano, foram submetidos à seleção artificial por parte daqueles que cultivam de forma análoga aos vegetais que consumimos. Muito provavelmente sim. Nossa espécie vem domesticando variedades de animais e vegetais há mil anos, o que envolve processos de seleção artificial, mesmo antes de termos uma boa compreensão dos mecanismos de hereditariedade. O processo de domesticação de levedura é um dos exemplos mais antigos da escolha de variedades específicas de fungos que interessam a alimentação humana. Geralmente, escolhemos as variedades mais produtivas e mais fáceis de cultivar. Caso existam linhagens separadas com características desejáveis diferentes, ao cruzarmos e mantermos as proles com ambas as características desejadas, e assim por diante. Fungos e algas provavelmente sofreram intervenções muito semelhantes no passado, mesmo que, às vezes, sem muita reflexão sobre as bases dos processos evolutivos. Hoje não é diferente, iniciativas semelhantes continuam acontecendo e agora a biotecnologia e a genômica vêm sendo cada vez mais utilizadas. Para melhor compreendermos o processo de seleção natural, é preciso antes compreender a maneira como os animais variam em suas formas, mesmo indivíduos do mesmo grupo. É comum observar que existem diferenças sutis entre membros de uma mesma espécie ou de uma comunidade. Se observamos com atenção um bando de chimpanzés, vamos logo notar que alguns são mais altos, outros mais fortes, as cores de pele podem ter uma determinada variação e por aí vai. Em verdade, observamos as mesmas características entre humanos,
embora sejamos todos de uma mesma espécie, carregando diferenças morfológicas evidentes em comparação com os membros de nossas sociedades. Embora o processo que resulta nessas diferenças não precise ser tratado detalhadamente neste momento, é importante considerar que ele é originado das etapas de divisão das células germinativas, ou seja, ocorre antes da formação do embrião, que poderá vir se tornar um novo indivíduo. Também vale observar que, a despeito de considerarmos as pequenas modificações como aleatórias, isso não é bem verdade. O fator de aleatoriedade existe, mas não está limitado a agir dentro de alguns parâmetros. Por exemplo, um filho de pais negros não poderá nunca nascer branco ou de olhos puxados. No entanto, pode ter o tom de pele levemente mais claro ou escuro que seus pais. Mas deixemos os humanos de lado em benefício de um exemplo mais didático. Podemos imaginar uma espécie de qualquer ave vivendo em uma ilha com pouco ou nenhuma interferência do homem. Vamos supor que esta ilha possui uma particularidade ou uma espécie de arbusto que cresce entre os rochedos e que produz pequenos frutos, que serve de alimento ao grupo de aves que vive ali. Em alguns pontos da ilha existem outro tipo de árvore que produz frutos, mas eles são maiores com as cascas um pouco maiores, um pouco mais resistentes. Aves que se alimentam do fruto produzido pelo arbusto provavelmente possuem bicos alongados capazes de entrar pelos altos rochedos, permitindo à ave alcançar o seu alimento. Em uma população, é possível imaginar que algumas aves tenham bicos mais alongados que as outras. Não é difícil de imaginar que os indivíduos que nasceram com um bico levemente menor possam passar por situações difíceis na disputa pelo alimento, já que terão acesso a menos arbustos que as aves com um bico mais alongado. Deste modo, estes poucos indivíduos menos afortunados provavelmente viverão menos ou por deficiência de nutrição não serão capazes de se reproduzir. Deste modo, terão a dificuldade de deixar a descendência. Essa é bem simples de compreender. O funcionamento é praticamente o mesmo da seleção natural, mas a força selecionadora em geral vem da ação do homem. Podemos, por exemplo, citar criadores de cães. Normalmente, o criador escolhe características particulares de seus animais. Talvez indivíduos mais peludos ou menores, e favorece essa característica evitando que esses indivíduos procriem. Embora nesse caso as características continuem a se desenvolver de maneira mais ou menos aleatória, a força selecionadora do homem direciona o desenvolvimento de determinadas características, de modo que a seleção artificial, além de ter um objetivo, nesse caso comercial, age de maneira muito mais rápida que a seleção natural. No Japão, existe uma lagarta que adquire um sistema de defesa muito interessante para se camuflar de seus predadores. Ela é idêntica às fezes de pombos, muito comuns naquela região. Mas como essa lagarta surgiu? Um belo dia apareceu uma lagarta com forma de cocô? Deus criou ela? Bem, não me cabe aqui dizer se foi Deus ou não. Não estou aqui para provar isso e esse também não é o meu ponto. Mas eu só quero que vocês entendam como a seleção natural age para fazer com que isso ocorra de uma maneira bem simples. Mas o que é a seleção natural? E é isso que eu quero esclarecer para vocês hoje, pois eu vejo muitas pessoas que ainda não entendem direito esse processo. Eu acredito que o diálogo é a melhor solução, basta nos esclarecer. Então vamos lá! Digamos que há milhares de anos atrás, essa lagarta, que ainda não era um cocô, tivesse manchas peculiares, cada uma da espécie com a sua. Então, por acaso, um desses conjuntos de manchas acaba se assemelhando um pouco com as fezes do pombo da região, fazendo com que não tenha uma aparência muito apetitosa para o predador, que acaba optando em devorar sua vizinha. Digamos que seja apenas 1% dos predadores que notem isso. Parece um pouco, mas se estendermos 1% em milhares e milhares de anos, teremos um resultado considerável. Essa lagarta terá mais chances de propagar sua genética, e essa adaptação irá se aprimorar nas gerações seguintes, seguindo essa tendência, sempre eliminando os menos adaptados. E após milhares de anos de seleção, temos uma perfeita reprodução de cocô de pombo. Recentemente foi descoberto que nem todas as espécies precisam de todo esse tempo para evoluir. Às vezes, um grande impacto ambiental faz com que essa mudança seja visível em poucas gerações nossas. Dei como exemplo em uma tirinha que fiz sobre as cascavéis do Texas. É a mudança do ambiente com a vinda de um novo predador, forçando uma espécie a se adaptar para sobreviver. Algumas pessoas, infelizmente, não têm muita consciência ambiental e viam as cascavéis como pragas, bichos perigosos, matando-as sem piedade. E o guiso, que sempre serviu para intimidar e assustar os animais, estava revelando sua posição diante daquele novo predador.
Então, após algumas gerações, foram encontrados cascavéis com chocalhos menos eficientes, menos barulhentos. Mas não foram as cobras que tiveram uma grande ideia e vamos ficar em silêncio agora absoluto, ou Deus que resolveu redesenhá-las para salvar a espécie. É a simples seleção natural entrando em ação. As cobras que nasceram com uma pequena variação genética e não faziam tanto barulho acabaram sendo selecionadas positivamente, ao contrário das barulhentas que estavam sendo exterminadas. Isso fez com que a população das mais silenciosas crescesse com o passar das gerações, pois se adaptavam melhor naquele ambiente novo. É a seleção natural ocorrendo em tempo real diante dos nossos olhos. Não duvido que daqui a mais algumas gerações existam cascavéis completamente silenciosas, sem o guiso. E muitas pessoas perguntam, tá, mas isso é uma mudança pequena? E como o peixe-boi se tornou um elefante? Bem, não é muito bem assim que ocorre. O ecossistema está em constante mudança. Temos erupções vulcânicas, terremotos, choques de continentes, florestas virando desertos, novos predadores. Isso tudo serve de motor para a evolução, uma adaptação constante das espécies para sobreviver ao novo ambiente que surgiu. Isso explica essas mudanças radicais. Não é de um dia para o outro. Algumas delas levam milhares de anos. Se tivermos consciência da dimensão que é 1 milhão de anos, fica fácil entender essas grandes mudanças e seus parentescos. E um não se transforma no outro. Eles tiveram um ancestral comum, que por motivos citados acima, tiveram evoluções diferentes. Se você pegar dois animais da mesma espécie e colocar em ambientes diferentes, com predadores, clima, alimento, tudo bem contrastante, digamos que essa espécie sobreviva e prospere. Coloque ela no fogão por milhares de anos. Quando voltar, você irá ver que eles se adaptaram perfeitamente para sobreviver no novo ambiente que se encontraram. E essa é a magia e beleza da seleção natural. É assim que surgem novas espécies. Todos os animais que conhecemos possuem uma árvore genealógica evolutiva mostrando essas adaptações, inclusive nós. Espero que tenham gostado.